Hoje eu vou contar para vocês sobre o pai dos mangás e animes shonen. Hoje vamos falar de Hokuto no Ken. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Caio e bem-vindo a mais um Império Shonen. Hoje vou contar para você sobre um mangá que virou um anime que determinou para sempre a forma que é contada as histórias nos mangás nos tempos de hoje. Vim aqui para falar simplesmente do pai dos animes e mangás shonen. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que você deixe o like no vídeo, ou melhor, compartilhe o vídeo para dar uma força pro canal para eu continuar a trazer conteúdo aqui para vocês. Mas chega de enrolação, bora para o vídeo. Criado por Buroson e Tetsuo Hara, Hokuto no Ken é uma simples história, na verdade uma história que é um mangá, como vocês podem ver aqui, que determinou para sempre, né? Não para sempre, mas por bastante tempo, o molde que é feito às histórias nos tempos. As histórias de mangás. Foi ele que definiu o gênero shonen. Para quem não sabe, shonen é o gênero de mangá ou anime que busca, né, que tem como público-alvo um jovem masculino por volta da adolescência, mais ou menos. E o primeiro, né, que muitos consideram como o primeiro a ser dessa categoria é justamente Hokuto no Ken. Hokuto no Ken vai trazer para nós, né, a história de Kenshiro, que é o herdeiro da arte do Hokuto Shinken, que é uma arte marcial, né, que tem como objetivo, ao pressionar certos pontos do corpo humano, ela causar, né, desde curar pessoas, podendo elas fazer ver, ou conseguir voltar a falar, e até mesmo a matar pessoas rapidamente, né? Então o que é isso que deixa, né, o nosso personagem principal aqui, Kenshiro Overpower. Mas é claro que ele tem uma rixa, né, junto com o seu ex-amigo, que é esse carinha aqui. Mas é claro, antes de eu falar, né, eu não vim aqui focar na história, e sim vim focar em falar sobre o pai dos mangás, né? O pai dos mangás shonen, que é Hokuto no Ken. Para quem tem esse volume aqui da JBC, o primeiro volume, se você ir lá na última página, aparece, né, a descrição do autor sobre como ele pensou em criar o Hokuto no Ken. E segundo ele mesmo, né, ele fala aqui que ele queria fazer uma série com estilo Kung Fu, né? Algo que é muito importante, né, o que é o molde shonen, antes de eu falar sobre como foi criado isso aqui. Desde Hokuto no Ken tem-se o modo shonen. O que é o modo shonen? A fórmula shonen. A fórmula shonen tem três principais tópicos que determina, mas que é encontrado em todos os animes shonen, todos os mangás shonen, independente de quem foi escrito, que é o simbologismo, o símbolo por trás da amizade, né? A força da amizade, junto vamos derrotar o mal, que isso é visto facilmente, por exemplo, no Cavaleiros do Zodíaco, né? Que veio pela antiga TV Manchete, que está hoje disponível, é claro, na Netflix para você assistir. Mas não só, né, esse anime mangá, mas também temos como, por exemplo, Hajime no Ippo, é um outro exemplo, One Punch Man também é um exemplo, My Hero Academia é um grande exemplo, e é claro, esse aqui que eu estou vestindo, Dragon Ball, é um grande exemplo também, que tudo que invoca por trás disso é a amizade, mas também outros dois fatores, que é o esforço e a vitória. Que nos animes shonen, junto com a amizade e a dedicação por trás do personagem em conseguir, né, alcançar a sua ambição, levará ele à sua vitória, né? E isso sempre vai, na maioria das vezes, levar ele sempre de frente ao seu inimigo, ao seu rival. A gente tem isso como esses dois personagens aqui, como eu já mostrei, entre vários outros personagens, o Shigaraki, o Izuku Midori, é o primeiro exemplo que eu tenho na minha cabeça, que é um mangá e anime que eu tive mais contato recentemente, e tem por trás disso toda a forma shonen, sempre buscar simbolizar a amizade e o esforço dos personagens para conquistar algo, né? O que levará à vitória. Tanto que eu esqueci o nome do autor, eu não lembro se foi o próprio autor de Jojo, né?
Mas se eu não me engano, a fórmula é sempre buscar mostrar, mesmo que ele não consiga muito, ele tem que ter uma vitória. Como assim, cara? Não entendi o que você falou. Todos os personagens em Shonen, né, para você criar o mangá Shonen, mesmo que você coloque ocasiões difíceis, uma hora ele vai ter que vencer. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, Hajime no Ippo. É um excelente exemplo que eu tive mais contato, né? Hajime no Ippo, ele busca sempre simbolizar a amizade, que ele simboliza muito bem, tanto com até mesmo rivais do Ippo, né, que é um lutador de boxe, e o esforço, que isso é o mais representado em Hajime no Ippo. O Ippo, a gente sempre vê ele sempre se esforçando, sempre todas as lutas, né? Tanto que tem uma certa crítica, que eu vou deixar isso para fazer um vídeo mais pra frente, que é sobre o quão ele dedica-se, o quanto de esforço ele faz, mas ele tem pouca confiança em si mesmo. Ele nunca dá os créditos à própria... Ele não tem confiança em si mesmo, ele nunca dá os créditos à própria força que ele tem. E olha que ele conseguiu peitar pessoas, né? Bater de frente com pessoas que foram os maiores campeões, as pessoas mais fortes, que no cenário asiático, para ser mais exato, e até mesmo com pessoas dos Estados Unidos, de próprio outros países, né? Mas, enfim, simbolizando isso, independente da ocasião, sempre vai ter que ter uma superação. Todos os mangás, todos os animes sempre tem uma superação por parte do protagonista shonen. Por exemplo, Izuku Midori, nas temporadas iniciais, a gente vê que, eu acho que pra mim, a maior superação dele não é ter o poder, e sim ele desenvolver o seu caráter por trás de todos os acontecimentos contra os heróis, né? Isso é bem representado inclusive no arco do Deku Dark, que pra mim é o melhor arco de My Hero Academia, que é sim uma reviravolta, mas que é para desenvolver a resiliência do personagem. Eu sempre vejo isso. E esse autor, que eu não lembro o nome, ele fala que todos têm que ter isso, e no final tem que desencadear na vitória. Independente de quantas vezes ele tiver que fazer ele ser resiliente, ele tem que ter uma vitória. Isso é verídico. E isso também é mostrado em Hokuto no Ken. Isso é mostrado, é claro, mais pra frente, ou até mesmo em, eu não diria filhas, micro arcos, pra falar a verdade. Mas Dragon Ball tem muito disso. Esqueci outros animes, caraca, Dragon Ball, Naruto tem muito disso também. Outra que também tem Jojo, tem muito disso. E inclusive um que eu tenho até que voltar a assistir, que é esse aqui que vos fala, que é Yu Yu Hakusho, né? Yu Yu Hakusho é cheio de reviravoltas, que busca não só o esforço em equipe, mas também a resiliência do personagem. Também é visto em Cavaleiros do Zodíaco. Mas é esse o foco dos animes shonen. E Hokuto no Ken foi o pai disso. Por quê? Porque ele que teve essa fórmula. Ele foi desenvolvido para jovens japoneses daquela época. Inclusive, isso não é 100% destacado, mas ele foi mais vendido por essas pessoas, né? E por ter esses ideais, eles foram transmitidos para outros mangakas, que você pode citar seu mangaka favorito aí, né? Deixa nos comentários. Por exemplo, o Koei Hiroshi de My Hero Academia usa muito disso. O Hirohiko Araki usa também muito disso. São mangakas que não se apropriaram, mas se inspiraram na influência de Hokuto no Ken. Inclusive, Hokuto no Ken, né, a gente vê que ele é muito inspirado, né? Agora voltando mais para a parte da história. Ele é inspirado muito na cultura pop internacional dos anos 90. Por quê? Assim, no início dos anos 90. Final dos anos 80 e início dos 90. Porque aqui mesmo diz que o ano que se passa é 1990 X, né? Ele, nessa década de 1990 até 2000. Ele não fala exato o ano, mas é um mundo pós-apocalíptico, estilo Mad Max, né? Tanto que a gente vê nos trajes, eu vou estar mostrando aí na tela, os trajes de vários personagens são bem inspirados em Mad Max, né? E os filmes pós-apocalípticos da época. E o que tem, principalmente, vinculado à Fórmula Shonen? Se eu for falar de bem resumido, não da história, né? É a história de um cara que está indo atrás da sua antiga esposa para vingar
que foi roubada, né? Roubado pelo seu antigo amigo, que virou seu inimigo, né? Que matou ele, que é esse cara aqui, que eu esqueci o nome. E Hokuto no Ken, ele traz essa arte de pós-apocalíptico, mas ele também traz o conceito do personagem. O Ken, ele tá atrás da sua antiga esposa, é claro, depois muda esse foco, no próprio primeiro volume indo pro segundo, esse foco já é mudado, que busca mais meio que uma sobrevivência no mundo pós-apocalíptico, para depois mudar em uma busca mais concreta, né, de volta, que é explorado, né, isso no terceiro capítulo, esse aqui no terceiro volume, e é desenvolvendo inclusive nesses três primeiros volumes aqui, né, nesses três aqui, é desenvolvido mais a amizade, né, o grupo amigo, né, assim como todos os mangás e animes têm. E o Kenshiro, ele simplesmente tem a habilidade, né, Hokuto Shinken, que é o Hokuto Shinken, você pressiona certos pontos do corpo humano, que pode levar a pessoa a óbito rapidamente, ou pode curar a pessoa. É uma arte marcial, e é algo que é refletido, né, a partir daí em muitos mangás. Por exemplo, se a gente for pegar os primeiros arcos de Jojo, por exemplo, né, principalmente o primeiro, né, que é o... que eu esqueci o nome, o do Jonathan Joestar, a gente vê que ele possui uma forte inspiração em Hokuto no Ken, né, tanto por possuir uma arte mística e até mesmo pelo próprio design do personagem, né, que se a gente for comparar o design do Ken, eu vou chamar ele de Ken, tá? É Kenshiro, mas eu vou chamar ele de Ken. O design que é bem parecido com o do Jojo. E é claro, o Araki muda isso para ele ter mais liberdade criativa, mas não é só esse personagem. Por exemplo, se a gente pegar o próprio Dragon Ball, o Goku é um cara que pratica artes marciais, basicamente quase invencível, igual Hokuto no Ken. Inclusive, demorou um pouco assim. O Ken, no mangá, ele demorou bastante tempo para encontrar alguém à sua altura no quanto às artes marciais. Só que diferente do Goku que buscava, né, se a gente pegar os períodos Dragon Ball e Dragon Ball Z, né, ele sempre tinha a forma shonen, né, resiliência e muito esforço. O que é praticamente overpower. Porém, é justamente essa busca que transforma, né, o esforço, né, o seu esforço é mais relacionado à busca, porque ele já tem a força o suficiente. E sobre isso, contando mais um pouco da história, ele acaba indo atrás dessa sua esposa, e ele é basicamente como se fosse, se a gente pegar o Samurai X, ele é um andarilho, né? Ele só tá atrás da sua esposa, e esse conflito da esposa dele é finalizado inclusive antes mesmo do segundo capítulo, do segundo volume. É finalizado antes mesmo do segundo volume, né? É tudo feito no primeiro. No segundo volume já é o desfecho dessa história. E o terceiro é o que dá um novo objetivo pro Kenshiro. E ele vai criando um ciclo de amizade no início com duas crianças. E mais tarde ele acaba encontrando um outro colega que utiliza uma arte marcial rival a dele, que é bem... que se não me engano é a mesma ou é parecida com a do seu antigo amigo. E eles acabam se tornando amigos, né? Porque o Kenshiro, eu esqueci agora, né? Porque faz tempo que eu já li. Eles acabam desenvolvendo esse relacionamento junto com, inclusive, um novo personagem, uma personagem feminina, né? Que é inserida na série, que ela é bem parecida, né? Ela possui a face, todo o jeito dela, corporal, parecido com a antiga esposa não, né? Com a antiga noiva do Kenshiro, né? Ele percebe muito isso, só que é claro, a gente pode dizer que a personalidade dela é parecida hoje com as personagens da Nami, da Robin, as personagens femininas que se destacam no mundo dos animes, é bem parecido com a dela, né? É uma mulher mais independente, com mais força e um pouco egocêntrica, não egocêntrica mesmo, né? Assim, ego acima de tudo, mas o ego, né? Eu acima de tudo. Mas a gente vê que ela possui muita compaixão dos personagens. E a gente vê logo no terceiro que o Kenshiro, ele possui um grande amor para as pessoas que não têm capacidade de se proteger. E como se passa em mundo pós-apocalíptico, é terra de ninguém, né? Cada um por si, Deus por todos. E Kenshiro, ele busca ser essa imagem de ser
o cavaleiro que vai ajudar todos, né? Ele busca proteger os que são desprotegidos e lutar contra os fortes que se impõem sobre os mais fracos. E é claro, não é à toa que, inclusive no próprio primeiro capítulo, que vem a sua frase, você já está morto, né? Que vai estar aparecendo aí na tela. E justamente nisso aí, ele vai se aventurando em vários lugares. É tanto que é assim que ele faz as amizades, ele vai ajudando cada um dos personagens, acaba tendo uma relação íntima de ajuda por parte do Kenshiro, e eles buscam ajudar o próprio Kenshiro na sua jornada. E dando meio que um spoiler, né, um pouco de spoiler, peguei o volume errado. No terceiro, né, no final do terceiro volume, já é indicado o caminho que vai ser tomado da obra, né? Que a partir de agora é spoiler. No terceiro volume é nos apresentado meio que uma cópia, não uma cópia, mas uma pessoa que se passa por Kenshiro. Porque o Kenshiro, se você for pegar, cadê o primeiro volume? Aqui, ele possui uns furos, né? Meio que, na verdade, isso aí foram perfurações por parte de mão do seu antigo colega, que formam uma espécie de estrela, uma constelação, que eu esqueci o nome da constelação agora. Só que ele tem uma espécie de irmão, que possui uma arte parecida com a dele, que tem essas mesmas marcas. Ele sai tocando terror por aí. Inclusive, o que eu achei muito interessante, é que o visual da máscara dele me lembra muito a do Silver Chariot. Eu vou estar mostrando aí na tela mais ou menos. Mas seguindo mais pro enrolar da história, o Kenshiro, então, a arte do Kenshiro, que é a Hokuto Shinken, e só pode ser passada de uma pessoa por pessoa. Como assim? Ele teve um mestre que era o dono assim, era o cara que ia ensinar para os outros a sua arte, e ele ensinou aos seus discípulos. Só que o que acontece? Ocorre que a cada época só pode haver um portador dessa arte, para você ter ideia. E antes do Apocalipse acontecer, né, inclusive seria o Apocalipse impediu de que fosse decidido quem seria o portador, o novo mestre dessa arte, o que fez que tivesse mais de uma pessoa com a habilidade do Hokuto Shinken. E isso fez com que isso cria um objetivo para o Kenshiro, que é ele meio que eliminar os outros usuários dessa arte, para ele se tornar o único mestre. Falando assim parece de maneira grosseira, mas a gente acaba vendo que o motivo dessa escolha é para saber se a pessoa vai fazer por bem ou por mal. E é claro, isso é desenvolvido é bem desenvolvido com o passar do tempo. Mas se a gente pegar, por exemplo, o primeiro que ele vai enfrentar no terceiro volume, que é mostrado mais no quarto, é um cara extremamente FDP, mano. O cara, ele não merece ter perdão. Mas meio que faz um pouco de sentido essa busca pela luta dele, né? Inclusive é isso que acaba se mostrando o seu esforço, que é buscar impedir a magnitude dos atos maléficos de seus antigos colegas, né, de arte marcial. Enfim, essa é a história de Hokuto no Ken. Eu não sei se tem mais coisa do que falar. É um mangá bastante interessante, inclusive a arte dele é muito boa, como vocês vão estar vendo aí. É cheio de pancadaria, sangue para tudo qualquer lado. E é isso, a gente pode dizer que a classificação dele seria para jovens de 14 anos para cima, por aí. Mas não tem problema, eu acho, para mim não tem problema se a pessoa, tipo, 12 anos pega para ler, né? Para mim, inclusive, eu acho o contexto, a história é bem envolvente. E entrou para mim entre os top 10 que eu vou fazer. Um dia, se esse vídeo receber mais de várias visualizações, eu posso fazer um top 10 melhores mangás shounens da atualidade, tá? A partir pegando da história, vamos pegar assim, da história. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece de compartilhar o vídeo para que mais pessoas conheçam essa obra que foi o pai dos shounens, o Hokuto no Ken. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero vê-lo na próxima semana.